Graça e paz, amados. Vamos louvar a Deus, vamos cultuar ao Senhor hoje. Quero convidar-te a entregar teu coração, a tua vida e dedica este tempo ao Senhor. Amém? Venha orar conosco agora e louvamos ao Senhor juntos. Amém? Fecha os teus olhos, os olhos abertos. Fica à vontade na presença do Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigada pelo teu amor, obrigada por tua graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de estar em tua presença, Senhor, buscando a tua face, buscando, Pai, o caminho que devemos seguir. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, em tuas mãos este culto, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Toma o controle das nossas vidas, toma o controle de tudo que vai acontecer aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e digno de louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Levanta um aplauso ao Senhor aí mesmo na sua casa, amém? Porque Ele é digno. Aleluia. Graças e paz do Senhor, é um dia especial, nós louvamos a Deus. Boa noite para você que está nos assistindo, está aí na sua família. Em especial, quero desejar e parabenizar todas as mulheres, guerreiras, mãe, médica, sogra, empresária, você, mulher moçambicana, que Deus te abençoe. Você continue sendo essa mulher guerreira, essa mulher de Deus. A Bíblia diz que mulher virtuosa quem achará. E uma das características da mulher virtuosa é que ela cuida da sua família, ela cuida do seu marido. E graças a Deus, nós vemos essa característica em você, mulher moçambicana. Você que, mesmo sendo empresária, mesmo sendo médica, mesmo sendo professora, mesmo sendo mãe, você cuida da sua família, você cuida do seu lar. Então eu quero externar o meu parabéns, né? Viva a mulher moçambicana, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para falar deste amor. Baixe sua cabeça, peça a bênção de Deus aí onde você está, com a sua família, na sua casa, na sua sala. Deus Pai, Deus poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco agora, que vamos estudar a Tua Palavra, que vamos ler a Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua presença, Espírito Santo, nos capacita a falar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sofrimento que Jesus teve para nos dar alegria, Senhor. E visita agora, Senhor, cada família, visita agora, Senhor, cada lar, com a Tua presença, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua união, com a Tua cura, Senhor, curando os nossos irmãos que estão enfermos, curando, ó Deus, os nossos irmãos que por acaso estejam com Covid, Senhor, que o Senhor possa estar derramando da Sua bênção, Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, nós te pedimos também, retorna, Senhor, os nossos cultos, Senhor. E que o Senhor possa estar fazendo cessar toda essa praga, todo esse vírus, no nome de Jesus. Aleluia. Nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa certeza precisa estar em Deus. Mesmo nessa hora de dificuldade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente. Nas horas de dificuldade, nas horas de tribulação. Estamos falando sobre a salvação, sobre a justificação de Deus na nossa vida, e nós não podemos esquecer de lembrar dessa passagem de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, ele fala a nossa posição antes de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Essas semanas que retrasou, domingo, comemoramos a ressurreição. Glória a Deus, que o nosso Deus vive. Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive para sempre. Ele vive em nós, Ele vive através de nós. E Efésios 2, capítulo 2, tem algo importante. Eu não vou ler todo o versículo, certo? A minha parte do estudo está baseada no versículo 11 ao versículo 22, né? Que fala sobre dois povos, né? Dois povos especiais, dois povos que foram unidos pela graça de Deus. Você pode dizer, mas missionária Marta, tantos povos, mas havia dois povos. Para Deus só existia dois povos, judeus e gentios. E nós vamos saber quem eram esses dois povos. E aqui no início do capítulo, ele mostra o poder de Deus, o que Deus fez por nós. Ele já começa dizendo que vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Aí depois ele começa por a característica, né, de nós sem Deus,
do homem sem Deus, mas que em Jesus ele foi transformado. O que nós comemoramos durante essa semana chamada Semana de Páscoa, né? A passagem não só da morte, mas a passagem da vida, porque foi através da morte do Filho de Deus que ele nos deu a vida. E aqui em Efésios, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de vós noutros tempo, éreis gentios na carne, chamado incircunciso, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estáis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas co-cidadão do santo e da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, do qual também vos justamente sois edificado para a morada do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, se você tiver a oportunidade de ler todo esse capítulo, Efésios é uma carta maravilhosa, que todos nós deveríamos conhecer, porque é tremenda o que Deus fala ali para nós. E aqui nós podemos ver que fala sobre a respeito da salvação, a salvação como presente de Deus, né? A salvação que foi concedida por meio da graça. Então, nos 10 primeiros versículos, o capítulo trata disso, mostrando quem nós éramos. E mais adiante nós podemos ver que Paulo, ele diz assim, ele declara: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Você pode fazer promessa, você pode fazer reza, você pode fazer tudo, mas a salvação, ela é mediante ao sacrifício de Jesus Cristo. É a graça. E eu recebo pela fé. Eu creio no sacrifício do Senhor Jesus nas nossas vidas. E aqui nós podemos ver, irmãos, que aqui ele mostra um quadro, né? Ele mostra várias coisas. Quem era o homem sem Deus? Quem era eu? Quem era você que não tinha Deus? É algo horrível. Porque ele diz que nós não era participante, eram mortos, eram separados, estávamos longe. E aqui o apóstolo também fala que ele apresenta, né, que havia uma posição privilegiada, né, de filhos e herdeiros de Deus por Cristo Jesus, que vos vivificou justamente com ele, quando ressuscitasse dos mortos. Então é a posição privilegiada de filho de Deus. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele nos deu uma posição de filho de Deus. E é interessante que essa verdade, ela nos trouxe a alegria de que nós somos irmãos, de que nós nascemos na família de Deus. Por quê? Porque nós falamos que a graça é a união de dois povos. Nós vamos saber aqui, o que nós sabemos que hoje, né, através do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, né, ele nos dá vida em abundância. Todavia, a respeito dessa graça, Salvador, o apóstolo vai
adicionar mais um ingrediente, ensinando também que através do sacrifício de Cristo, Deus une dois povos e faz de ambos um. Aleluia! Deus une dois povos, judeus, aqueles que vinham de Abraão, aqueles que tinham a promessa de Abraão, de Isaac e Jacó, que ali se cumpria na descendência de Jacó. E ele faz um só povo, um só filhos seus. E aqui nós podemos ver por quê? Por que isso? Né? Porque quem são esses povos? Né? Como eu falei no início, há várias nações, aqui mesmo em Moçambique, há várias tribos, né? Aqui na África também, mas na Bíblia podemos ver que antigamente era judeu e gentio. Quem eram os gentios? Era todos os povos que não eram judeus. Era eu, era você, era todos esses que não eram judeus. E aqui nós podemos ver que eram os povos que habitavam a terra. E eles não tinham uma visão espiritual, né? E aqui nós podemos ver que não existia uma visão espiritual, que nós podemos ver que no tempo de Noé, Deus veio e destruiu todas as coisas. E ali Deus faz uma aliança, porque as pessoas estavam se desviando do que Deus, os propósitos que Deus criou o homem. E ali nós podemos ver Deus criando, né, fazendo uma aliança com Noé, né, depois fazendo aliança com Abraão, e assim sucessivamente vai, né, até chegar ali também Moisés, quando Deus dá os mandamentos. Então esse povo era aquele que não conhecia as ordenanças de Deus. Por isso que aqui o apóstolo ele fala a lei e as ordenanças. Eles não conheciam a aliança, eles não conheciam o pacto que Deus deu a Moisés para que o seu povo Israel obedecesse os mandamentos. E aqui nós podemos ver que Deus, ele diz que dele ele faz um só povo, né? E esse povo é chamado de incircunciso, né? E nós podemos ver que Jesus Cristo, né? Ele fez essa união entre gentios e Israel. Havia uma separação em gentio. Tanto é que uma das orações do judeu, ele louvava a Deus. Obrigado, Deus, porque eu não sou gentio. Por quê? Porque ele não fazia parte da aliança que Deus deu a Abraão, Isaac e a Jacó. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus, em toda a história, se você vai ver lá no início do Gênesis, Deus, ele sempre foi universal. Ele sempre visou a universalidade, ele sempre visou a humanidade. Mesmo que muitas vezes ele usava mesmo que muitas vezes ele usava um povo, como usou Israel, como separou Israel para adorar, para que ele se chegasse a Deus. E foi esse povo que nós lemos aqui, que deu essa união. E ele fala, olha, antes vocês não tinham nada disso, nós lemos tantas coisas aqui, mas é mais pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, né? Matando com ela a inimizade. A cruz, ela tirou a nossa inimizade de Deus. Ela tirou a separação que havia. E hoje nós podemos ser amigos de Deus, né? Nós podemos chegar à presença de Deus. Nós temos acesso. Hoje não é o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que falou com Abraão, não é só dos judeus, não é só dos hebreus, mas é de todos nós, por causa de Jesus Cristo. A parede foi quebrada, a inimizade foi quebrada. E ali na cruz, Jesus nos reconciliou como filho, como co-herdeiro, como herdeiros de Deus junto em Cristo Jesus. E nós podemos ver isso, aleluia, nós podemos ver isso. A graça de Deus por meio do seu Filho Cristo também inclui os gentios, por meio do seu sacrifício. Jesus muda o nosso quadro de afastamento, muda a nossa situação de imundos, altera o nosso destino de condenado e muda também a nossa história. Porque diz assim, pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. O sangue que foi derramado, o sangue que muitos comemoraram, né? Ali o sacrifício, ó, Jesus morreu por nós. Aquele sangue que foi derramado ali desde quando Jesus está ali
no Getsêmani orando, que diz que ele sofreu tanto que as suas gotas caíram, fizeram sangue. Foi a primeira vez que ali o sangue de Jesus é derramado sobre a terra. Então, amados, pelo sangue, esse sangue que é o sangue de Jesus, perto de tudo que parecia ser um privilégio dos judeus, assim passamos a possuir a mesma promessa e a mesma esperança de vida eterna e de resgate da salvação. Então, através do sangue de Jesus, nós recebemos, nós começamos a ser participantes dessa promessa. Irmãos, nós não devemos nunca esquecer a promessa de Deus na nossa vida. Quando eu estou a falar promessa, irmãos, não estou a falar de coisas. Não estou a falar que Deus às vezes te prometeu alguma coisa, mas eu estou a falar da promessa de ser participante da vida eterna, de ser participante do povo de Deus, de ter uma aliança com esse Deus. Aleluia, de ter essa aliança com esse Deus maravilhoso. E assim passamos a possuir essa promessa e a mesma esperança. Que esperança é essa, irmãos? A esperança da vida eterna. Aleluia. E a vida eterna, irmãos, ela não começa só quando eu morro. Eu já começo a viver essa vida eterna aqui. Sabe por quê? Eu tenho consciência de onde eu vou estar na eternidade. Eu tenho que ter consciência de onde eu vou passar a minha eternidade. Onde está a minha eternidade? Na presença de Deus, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma aliança que foi feita também por sangue. O sangue não mais de bode, não mais de animais, mas o sangue de Jesus. Então nós temos essa promessa que é a vida eterna, o gozo da presença de Deus, né? O resgate da salvação. Irmãos, hoje nós temos salvação, a humanidade tem salvação e nós devemos sim pregar dessa salvação. Não é a salvação que eu preciso ser bonzinho, mas é a salvação que eu preciso crer que Jesus veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas Ele é ao terceiro dia. E eu creio no meu coração, como diz lá em Romanos 9:10, que se a gente crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo, né, morreu e é o Filho de Deus, nós estamos salvos. Eu preciso ter essa confiança do Senhor, essa salvação, o resgate e a salvação. E assim os gentios alcançaram essa posição. Significa dizer que quando Deus olhou os homens, já não via a diferença entre judeus e gentios. Não se vê circuncisão ou não circuncisão. Então nós não somos mais incircuncisos. A circuncisão era o sinal que quando Deus faz a promessa a Abraão, Ele circuncisa todo o macho da sua casa, né? Todo o macho da sua casa. E aquilo era um sinal de aliança. Então, quando falava em circunciso, quer dizer, você não mantém esse sinal, você não tem essa aliança, você não tem essa promessa, você é imundo. Quando falava, esse é incircunciso, era mesmo que dizer, você é imundo, você é indesejado. Mas graças a Deus, por causa de Jesus, por causa dessa promessa, hoje não há diferença entre judeus e gentios. Já não se vê circunciso e não circunciso. Já não se vê um povo que se purifica, né? Um povo que se purifica em carne, aguardando a promessa da salvação, e outro povo alheio à lei e aos mandamentos. Então hoje nós não somos mais alheios. Aquela mesma promessa que Deus deu a Moisés, aos judeus, nós também temos elas hoje por causa de Jesus. Nós fazemos parte. Porque o Cristo, o Messias prometido de Deus, Ele era Jesus. E se cumpriu em Jesus. E em Jesus, Ele uniu todos os povos. Aleluia. E nós podemos falar isso. Nós precisamos. Deus olha para os homens, já não vê diferença entre judeus e gentios, né? Circunciso e não circunciso. Veio o Salvador do mundo. Esse Salvador não purifica somente aos descendentes de Abraão, mas a todos quanto creram no seu nome. Aleluia. Hoje nós somos filhos de Abraão. Aleluia.
Como Deus falou, Abraão, a tua descendência, olha, é como a areia do mar. Abraão, a tua descendência, vê as estrelas, um céu estrelado bonito, é assim. E hoje, irmãos, nós fazemos parte. Hoje não é só a descendência, né, de Abraão, mas todos aqueles que creu na promessa, todos aqueles que creu no nome, até Cristo vir ao mundo. O povo judeu ostentava ser o povo da circuncisão, né? Berete, que significa aliança, né? A circuncisão era uma aliança, berete, né? Que ali nós podemos ver que hoje nós fazemos parte dessa aliança, a aliança que se cumpriu em Jesus. O povo que tinha aliança com Deus a partir de sua marca física, que o próprio homem fazia em seu corpo. Especificamente falando, a circuncisão era feita pelo israelita no sexo masculino, né? Como nós já falamos, era tirar a pele do órgão genital do masculino. Mas hoje, Jesus, no seu corpo, ele sofreu por nós, para nós fazermos parte dessa aliança. Esse ritual foi iniciado por Abraão, que seguiu a ordem de Deus, e assim fizera assim aos descendentes, até os seus servos nascidos em sua casa. Esse sinal serviu de aliança, de compromisso entre o povo de Israel e o próprio Deus. E um dos mais importantes mandamentos para o judeu entre as 613 mandamentos que eles praticam. Esse é o número 1. Eles ainda praticam mais 613 mandamentos, mas nós sabemos. Mas esse sinal de aliança e compromisso com Deus, que representa também a purificação dos judeus para servir só a Deus e a separação dos demais povos, foi dado por Deus apenas como um sinal, como um modelo, um exemplo, para que o povo pudesse entender que para servi-lo era necessário aliança, compromisso, purificação e separação. Irmãos, quando nós servimos a Deus, Deus quando faz isso com o povo, Ele estava mostrando que eles tinham que ser diferentes. Nós, como povo de Deus, nós temos que ser diferentes. Não com orgulho, com soberba. Mas a diferença, quando Deus dá isso, Ele mostrava, olha, vocês são diferentes. Vocês têm uma aliança comigo, vocês têm um compromisso. Quando um homem e uma mulher casam, eles têm um compromisso. Um compromisso de cuidar um do outro, um compromisso de fidelidade, um compromisso de não trair. Ela agora de responsabilidade, né? E aqui era a mesma coisa. Nós podemos ver, né, que para ele entender, eles precisavam entender isso, que eles tinham esse compromisso, eles precisavam se purificar, né? Tinha todos aqueles rituais, aquela limpeza. Mas a palavra de Deus diz que pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para limpar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 de João, capítulo 1, do 7 ao 9, que fala ali. Então nós temos hoje essa purificação, não mais por aqueles rituais, não mais por aquelas ordenâncias, mas por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, e separação com os infiéis. Eles não poderiam fazer as mesmas coisas, as mesmas práticas que os gentios faziam, a idolatria, os falsos deuses, as coisas abomináveis de Deus. Porque um compromisso com Deus requer fidelidade. Deus é fiel, Deus é santo, né? Sede santo como eu sou santo. Ele exige essa fidelidade, essa santificação, essa separação de nós. Todavia, sendo apenas um sinal exterior e provisório. A circuncisão tinha todo esse processo, mas isso era exterior. Era visto pelo corpo, era visto por fora. E era provisório. O que é uma coisa provisória? Que é provisório, já a própria palavra diz. Não é duradouro. Por isso que a aliança que Jesus, através de Jesus Cristo, nós temos, ela é superior. Se nós lermos os livros de Hebreu, nós vamos ver tudo isso, essa diferença, essa superioridade de Jesus Cristo. E nós precisamos isso, era um sinal provisório, era um sinal exterior. A circuncisão na carne
apenas apontava para o Messias, para o sacrifício de Cristo, pois ele sim traria somente, ele pode realizar uma purificação profunda na vida do pecador, pois a purificação que Jesus faz é de dentro para fora. Jesus transforma o homem interior e transforma, e essa transformação e essa limpeza reflete o novo homem, uma pureza exterior, não somente uma parte do corpo, mas dos pés à cabeça. Então, quando Jesus ele nos purifica, ele vai de dentro para fora. Aleluia! E é assim que Deus faz. Em Romanos 2:29 diz assim: mas é judeu que é no exterior, e circuncisão a que é do coração, no espírito são, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia. Então essa circuncisão não é mais exterior, não é mais física. Hoje nós somos circuncidados no coração, porque nós cremos na promessa. Era o Messias que viria. E é isso que nós devemos ter, irmãos. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também está circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, por mão no desejo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11 fala sobre isso. Agora não é mais feita por mão humana, é aquilo que nós cremos em Jesus Cristo, que você crê em Jesus Cristo. Não basta apenas ser judeu, não basta apenas ser circuncidado na carne, pois a circuncisão não tem poder de destruir o pecado. Aleluia! Ser só simplesmente circuncidado não tem o poder de destruir o pecado, mas Jesus sim. O Senhor Jesus, ele venceu o pecado. O Senhor Jesus, ele venceu a morte e nos deu essa salvação que está aqui no livro que o capítulo 2 de Efésios fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como no próprio capítulo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Foi o sangue de Jesus, a aliança do Senhor Jesus. Agora nós pertencemos, nós somos purificados. A verdadeira pureza, a verdadeira purificação só vem através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, João Batista, quando estava no Jordão, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João fazia o batismo de arrependimento. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus. A ele sei, porque ele sabia que o que Jesus iria fazer era maior e era superior. E o que ele faz por nós, é isso que nós devemos confiar. Aleluia. Então nós precisamos ter essa certeza. Jesus derrubou a barreira de separação que existia entre judeus e gentios, porque os judeus, se confiava na lei e nos mandamentos, mas nas ordenanças, e nela se agarraram a ponto de esquecer de tudo isso, que era apenas conforme, Aqui nós podemos ver, no capítulo 3, nós vamos ver o ministério e a escolha e a vocação dos gentios. Então Deus escolheu, irmãos, através de Jesus, a unir esse povo. Hoje eu faço parte do povo de Deus. Hoje eu faço parte da aliança. Não é mais só Israel, porque o nosso Messias, o nosso Salvador já veio. Ele já nos deu essa salvação, ele já nos deu essa purificação, ele já nos deu esse livramento. E nós estamos aqui, aleluia, glória a Deus. Tanto os judeus como os gentios necessitam do Salvador. O cumprimento das ordenanças de Moisés não substitui o sacrifício de Jesus, mas o sacrifício de Jesus cumpre toda a lei e satisfaz as suas exigências ao ponto de, por fim, a necessidade de novos sacrifícios de animais, porque Jesus é o único sacrifício perfeito, pagou o preço para o resgate da humanidade.
A observância da lei de Moisés permite apenas que o pecado fosse encoberto, mas o sangue de Jesus tira o pecado do mundo. Aleluia. Este é o princípio, irmão. O sangue de Jesus tira o pecado do mundo. Essa foi a pregação dos apóstolos. É a nossa pregação, que conhecemos a Deus. E louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. E nós podemos ver isso, irmãos, em vários exemplos da própria palavra, em vários exemplos no livro de Atos, que ali Deus mostrou, né, que não havia mais inimizade entre os judeus, que essa inimizade foi destruída. Nós podemos ver no capítulo 10 de Atos. Você em casa tem essa oportunidade, depois você estuda, você vai ver Deus enviando o anjo a Pedro, dizendo: olha, Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Ele mostra que não havia mais separação. Ele mostra a Pedro, e ali Pedro, como mensageiro do Senhor, foi à casa de Cornélio, e ali Deus se manifestou. Aleluia, aleluia. Pedro anuncia a salvação em Jesus Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, pregou as boas novas de salvação, os milagres e sinais e maravilha, como Jesus é o cumprimento das falas dos profetas que o crucificaram no Calvário. E aí nós podemos ver, irmãos, que a palavra fala, que nós possamos tomar posse. Você não é mais povo estranho, você tem a aliança de Jesus, e nós podemos, nesse momento de dificuldade, confiar nessa aliança, confiar nesse Deus maravilhoso, confiar que nós temos essa aliança com o Senhor. Ele ressuscitou, Ele é a nossa rocha, aleluia, Ele é o nosso Senhor, aleluia, Ele é o nosso Deus, né? Podemos ser firmados, não por homens. Fundamento não vem em vãs filosofia ou pensamentos humanos, sustentado não por força humana, mas alicerçado. E a base da nossa fé, a base do fundamento da nossa igreja é o Senhor Jesus Cristo, não é pessoas, não é só ensino. A base do nosso fundamento como igreja, a base do nosso fundamento como povo de Deus é Jesus Cristo. O nosso fundamento é Jesus. Aleluia, é isso que nós devemos confiar. Aleluia, é isso que nós devemos confiar. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Jesus disse a Pedro em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão com ela. É uma igreja, irmãos, que é formada por gentios e judeus, porque o próprio Cristo une ambos os povos, e com a pedra angular une duas paredes, e ele sustenta de maneira justa e reta, onde o gentio deixa o seu caminho impetuoso, né? E os judeus deixam de crer nos ritos da lei como meio de salvação para receber Jesus Cristo, o único suficiente Salvador da sua vida, o único suficiente Salvador da nossa vida. Isso é o que nós podemos falar da justificação pelo sangue de Jesus, pela fé. Aleluia. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero que você em casa leia pelo menos esses 3 versículos, você vai entender. Leia lá em livro de Atos 10, como Deus, Ele estava ali trabalhando com os discípulos para que eles alcançassem o gentio, e mostrando que agora era um povo só. Hoje nós somos circuncidados de coração. Que essa graça, que esse amor, que essa salvação do Senhor seja sobre sua vida. Que Deus te abençoe e que nós, irmãos, possamos anunciar essa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nos une num só povo de Deus, família de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor e as consolações do seu Espírito Santo seja sobre você, igreja de Deus. No momento nós estamos proibidos de nos reunir no prédio, mas nós somos igreja de Deus. Que Deus te abençoe e que essa graça alcance não apenas você, mas toda a tua família, teus amigos.
Que a luz de Jesus brilhe onde você está. Deus te abençoe.